Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje com a ilustre presença de Márcio Ceni e sua esposa Marlene. Márcio e Marlene, gostaria que vocês falassem um pouquinho mais da história de vocês, de como começou, de como começou essa construção em Florianópolis. Contem um pouquinho mais para nós. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Começa você falando, então, da história, que foi a história que começou com ela. Ah, é? Então, Como é a sua história? a Ceni Construções começou construindo 2 apartamentos, que seriam inicialmente para aluguel, né? E no decorrer da construção, a gente viu que poderia vender. E aí, começamos a oferecer, né? E vendeu. E a partir daquele momento, a gente foi construindo os demais no mesmo terreno. Foi assim que Quantos apartamentos foram os primeiros? foram 9. 9, né? Então a gente construiu 2, viu que vendeu aqueles 2 e aí a gente concluiu a obra no mesmo terreno, que deram 9 apartamentos. Foi assim que a gente começou. E a partir dali a gente foi... Que ano que foi isso? Quanto tempo faz já? Foi 2004. 2006. 2006. 2006. Um ano depois do nascimento do meu filho. Tem quase 20 anos. 19 anos. 19 anos. 19 anos. É engraçado porque aconteceu uma coisa muito sem querer, digamos assim, né? Porque eu era executivo de uma empresa, comprador de uma empresa de material elétrico na cidade. Já trabalhava com construção, mas indiretamente. E a Marlene tinha uma empresa de venda de material de escritório. E aí surgiu essa oportunidade dela vender uma residência dela, na cidade que a gente morava. E ela queria muito ter uma segunda renda, que seria os aluguéis, né? E aí do aluguel acabou saindo as primeiras vendas. E aí ela tirou o foco das vendas, do aluguel, e começou com o foco de venda. E nesse instante, nesse início de história, como eu era executivo de outra empresa, a Marlene que cuidava das obras, literalmente. Então ela montava o escritório dela na obra e contratava os peões para tocar a obra, contratava o engenheiro para fazer o projeto e ela mesma... Olha que legal saber disso. Há quase 20 anos atrás, uma mulher tomando à frente uma obra, porque é uma coisa que hoje a gente vê mais, né? Mas há 20 anos atrás, talvez não. 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 Talvez era uma das únicas ou poucas, né? E como é que era isso? Essa contratação, essa relação com os peões, homens, na sua predominância homens. Isso, era muito bom. Havia muito respeito deles, nunca me desrespeitaram na obra. E eu tinha um bom mestre de obra sempre e um engenheiro que acompanhava as obras. Então, eu estava bem acompanhada, né? Sim. Então, a minha parte era mais só organizar a obra, porque eu tinha um bom mestre de obra que tomava conta. E junto com ele eu definia a semana, como que ia ser, né? O que tinha que comprar. Aí eu era encarregada de fazer as compras. E ia indo. Que legal. Mestrando muito bem. Que legal. E assim foi por muito tempo, até que a Ceni criou Forma, né? E aí eu disse para o Márcio, agora, se você quiser, já está estruturado, você pode vir trabalhar junto, né? Pra gente fazer a empresa crescer ainda mais. Que legal. Quase 20 anos, então, de empresa. Isso. Aí foi aí que o Márcio começou a trabalhar comigo, né? E aí a empresa deu uma boa alavancada, né? Que legal. E me fala um pouquinho de como foi esse início e quais as principais mudanças da construção há 20 anos atrás e hoje. As evoluções de obra, tanto da parte mais estrutural da obra, quanto dos modelos de negócio que hoje a gente tem mais modelos, né? A gente tem associativos, tem SPE, tem outras modalidades. Sim, primeiramente a gente trabalhava com incorporação, né? As obras eram incorporadas. Depois é que, quando o Márcio veio trabalhar junto, surgiu essa nova modalidade que é a SPE, né? Que daí o Márcio pode falar melhor sobre isso, que daí foi o que estruturou mais, né? Porque assim, a nossa empresa sempre tentou fazer alguma coisa que fosse diferente. Que a gente sempre teve o pensamento seguinte: se você fizer igual, tu vai ter sempre o mesmo resultado. Então tu tem que fazer melhor para ter um resultado melhor. E com isso, a gente começou a inovar a questão de produtos, de materiais que a gente usava em obra. E também formatos de apartamento.
Por exemplo, quando nós começamos a construir nos ingleses, que foi o nosso foco inicial, construía-se apartamentos pequenos, apartamentos, por exemplo, de 2 quartos com uma suíte, usava-se material muito inferior, por exemplo, piso, azulejo de segunda qualidade, esquadrias de alumínio, e a gente resolveu inovar. Para a gente ter um resultado melhor, para a gente ter um argumento de venda, nós temos que ter um produto melhor. E a gente começou a usar porcelanato, que na época poucos usavam, que era um produto que estava vindo importado inicialmente da China, mas de boa qualidade. Então começamos a usar porcelanato, começamos a usar esquadrias de PVC, começamos a usar persianas elétricas, então, e começamos a mudar um pouco o conceito dos apartamentos. Nós fomos a primeira empresa nos ingleses a fazer apartamentos de 2 suítes. 2 quartos com os seus 2 banheiros e mais um lavabo. A gente viu a necessidade das famílias de ter privacidade. Porque quando você tem uma filha, a filha quer uma privacidade. Então, tu tem um quarto com um banheiro apenas para a filha, fica uma coisa mais privativa. Quando você recebe um casal de visita em casa, esse casal também quer uma privacidade. E a gente teve um sucesso muito grande de venda nesses produtos, porque já veio com essa nova mentalidade. E depois de que nós começamos a fazer isso, várias empresas começaram a fazer. Mas a gente continuou com as inovações. Por exemplo, a praia recebe muita maresia no ar, principalmente o lado sul, né? E a gente via que as pinturas dos prédios iam se degradando muito rápido. E a gente trouxe a inovação de pastilhar o prédio todo por fora. Então, nossos prédios sempre foram com um acabamento um pouco melhor. Ou pastilha, ou ACM, alguma coisa na parte externa para ficar um acabamento melhor. E vocês entendem que a manutenção desse tipo de acabamento, ela é mais fácil de dar manutenção? Como é que funciona isso? Ele é mais barato, né? Sim, com certeza, porque a pintura, quando a parede é pintada, ela tem que ser pintada a cada 3 anos, tá? A norma da construção civil manda isso, né? E com a pastilha você não tem essa necessidade de ficar pintando a área externa. Então, quando a gente entrega a obra, eles ganham isso, porque a manutenção para o condomínio daí se torna mais barata, né? Mais econômica. Então, para construir, ele sai mais caro, quando você usa um revestimento externo. Mas a nossa preocupação é quando você recebe o condomínio, para você não estar tendo uma despesa muito grande na questão de fazer pintura a cada 3 anos. Esse é o diferencial que a gente vive. Pensando no pós, né? No pós-entrega. Pós-venda. E como vocês enxergam hoje, que eu, né, que estou no ramo de venda há pouco mais de 5 anos, eu vi literalmente os apartamentos diminuírem de tamanho. Como vocês enxergam essa explosão de estúdios, lofts e unidades um pouco mais compactas? Uhum. Então, Uma tendência. É uma tendência no mercado, porque assim, nós vivemos numa cidade turística, certo? E qual é o desejo de 99% das pessoas que não moram em Florianópolis? É ter um endereço em Florianópolis, certo? Então, ele tem um endereço, a primeira coisa que ele procura é um apartamento para comprar. A tendência é ele comprar um apartamento mais barato. E para comprar um apartamento mais barato tem que ser um apartamento menor. Uhum. Então ele começa por um estúdio. Uma coisa que eu sempre falei para as pessoas que compram com a gente, às vezes, é até um pouco contra o mercado nosso. Mas as pessoas que nos procuram, e nos procuravam, continuam procurando, que, eu quero morar em Florianópolis. Eu sempre disse para todo mundo assim, não compre nada. Alugue em algum lugar. Passe uns 6 meses, veja se realmente é esse lugar que você quer morar. Aí você compra um apartamento. Então, aí a pessoa começa a sentir um pouco de confiança e realmente comprar um produto que ela realmente vai viver muito tempo. E o estúdio veio para trazer o endereço para essas pessoas. Muita gente compra o estúdio, se adapta ao local e começa a investir e comprando um apartamento maior. É isso que o estúdio veio trazer. A gente que é a área, o outro lado, né? A gente é o comercial. O que eu vejo hoje dos estúdios? O estúdio ele se adapta melhor como locação para um número
maior de pessoas, porque hoje tu aluga um estúdio para uma pessoa, para 2 pessoas, para um casal com filho, às vezes até para 2 casais, dependendo da mobília. Mais um apartamento de 2 dormitórios, não, porque ele se torna um pouco mais caro. E aí, se o casal vem só o casal, ele não vai ficar num apartamento de 2 dormitórios. Então, a gente tem uma adaptação maior na hora da locação e acaba tendo uma liquidez maior, tanto de venda quanto de locação ali no estúdio. Então, assim, eu sou a primeira pessoa quando o meu cliente, principalmente os de fora, são investidores. O que tu acha? Eu compro um de 2 dormitórios? Não. É o teu primeiro investimento? Vamos investir num estúdio. Depois a gente dá um passo um pouco maior, mas o primeiro é um estúdio. Então, a gente tem visto... A parte comercial tem visto uma grande procura. E o boom que deu de estúdio em São Paulo fez com que as pessoas de fora também procurem estúdios em cidades menores que antes nem se falava em estúdios, né? Sim. E complementando o que você falou, às vezes, quase sempre, é mais vantagem você comprar 2 estúdios do que comprar um apartamento de 2 quartos. A rentabilidade é maior, tanto no aluguel quanto na rentabilidade depois para uma revenda. E como você falou, atinge um público maior. E também tem os clientes que estão começando a investir agora. Então, eles não querem investir um valor tão alto. Então, eles começam por um estúdio. Sim, né? Vou começar, eu tenho um preço um pouquinho menor, depois eu vou, né? Até para pegar a confiança na construtora, no negócio, né? Sim. E depois nós temos casos assim, né? Que começaram com um valor menor, depois na outra obra já compraram 1, 2, já foram aumentando. Sim. Né? Então, eu tenho clientes que fazem essa migração ao longo do tempo também. Inclusive, clientes de fora do Brasil, clientes americanos que compraram primeiro um estúdio, vamos ver como se comporta. Exatamente. Aí, agora, o segundo compraram já um apartamento de 3 dormitórios, que aí já é uma larga diferença. É um passo maior, né? Bem maior. Mas é que americanos, a diferença do que eles pagam num apartamento é gigantesca. Então, lá é muito caro. E aí, aqui para eles é muito barato. Exatamente. Gente, queria que vocês falassem um pouquinho de como surgiu essa parceria com a gente, com a Baceto, contassem um pouquinho mais, e posterior, falassem um pouquinho do nosso próximo lançamento em parceria. Pode ser? Pode. Então, assim, como surgiu a parceria com a Baceto? Nós lançamos um produto na Cachoeira do Bom Jesus, Solar de Bucanville, e a Roberta nos procurou juntamente com outros corretores, para vender esse empreendimento. Foi um sucesso de vendas, a gente vendeu muito rápido, a Baceto vendeu algumas unidades, e depois surgiu a ideia da Baceto administrar a venda de um novo empreendimento nosso, que é o Vitória Regia, que a gente está construindo agora. A Baceto vendeu também algumas unidades, mas ainda não era aquela parceria que a gente já estava pensando em fazer. E aí veio a oportunidade de fazer um lançamento em conjunto. A Baceto levantou a possibilidade de comprar um terreno no Beco dos Milionários, em Canasvieiras, e com o time de engenheiros e arquitetos da Baceto, fizeram todo o estudo do terreno, nos apresentaram, vimos que era um produto viável, e aí surgiu a parceria Baceto e Sene Soltier para fazer um empreendimento do começo ao fim. Esse empreendimento chama-se Serene Beach, que nós lançamos, são 80 estúdios e 7 coberturas de um quarto. Um sucesso de venda, vendemos em 75 dias todas as unidades, e nesse momento nós vimos o mercado ter uma grande mudança na questão dos investidores, que apareceram com a oportunidade, com a mudança da economia dos argentinos, eles ficaram mais positivos e mais tranquilos na questão de investimento, e aí veio de novo a junção daquela ideia que eu te falei, que as pessoas querem um endereço em Florianópolis. E aí a gente viu que os argentinos gostaram do projeto, encaixou muito bem no valor que o argentino queria comprar, e a gente começou a vender. Então essa tendência de estúdios também faz muito sucesso com eles. Também faz muito sucesso. Que nem eu te falei antes, eles querem começar a investir no Brasil, mas não querem começar com um volume muito alto. Sim. Então os estúdios caiu muito bem para isso, que daí não é um valor muito alto, e eles ficam mais tranquilos em começar um investimento menor, entendeu? Entendi. E aí a gente viu que o argentino, ele gosta muito de uma conversa
tete-a-tete, que a gente fala. Uma conversa mais franca. Quer conhecer a pessoa. E a gente viu a necessidade de ir para a Argentina lançar esse produto. Então, quando a gente lançou o produto Serene, nós preparamos um material de divulgação e fomos a Buenos Aires fazer uma apresentação desse produto, mas para apresentação, para que ficasse conhecido a empresa, a Baceto, a Sene, e que o empreendimento fosse conhecido. Porque a gente já viu que tinham argentinos interessados. E aí surgiu também a oportunidade de ir a uma província perto de Buenos Aires, chamada Junín, que é uma cidade mais do interior, que tem muito campo, e a gente fez essas 2 apresentações. E essas apresentações foram feitas como? Eventos? Nós alugamos um coworking, por exemplo, em Buenos Aires, e uma corretora que é argentina, ela e o esposo, convidaram alguns investidores que eles conheciam, e nós convidamos alguns investidores que a gente também conhecia, que já eram clientes nossos de outro empreendimento, e fizemos uma apresentação com todo o material de divulgação, e foi um sucesso. Entre os eventos feitos na Argentina e o pós-evento, vendemos 50% do empreendimento Serene na Argentina. Para a Argentina. Então, 50% do Serene será habitado por argentinos. Então vai ser bilíngue. Vai ser bilíngue. Vai ser um prédio bilíngue. Então, assim, foi um sucesso muito grande. E a parceria se fortaleceu, né, com a Baceto, com essa venda de desse empreendimento muito rápido. E aí surgiu essa outra oportunidade que nos trouxeram de um empreendimento em Jurerê. Nós não havíamos construído nada ainda em Jurerê e era sempre o nosso alvo da Sene Construções, Sene e Soutier, né? Construir alguma coisa em Jurerê. E aí a Roberta nos apresentou esse projeto, fizemos as contas, vimos que era viável, apesar de um passo bem grande, mas confiamos na equipe de vendas da Baceto, no nosso potencial, no nosso portfólio já, né? Então, o que ajuda muito, dá uma credibilidade ao cliente, e lançamos esse produto. Fazem 15 dias que nós lançamos esse produto, já vendemos mais de 20%. Então, na verdade, o lançamento não oficial ainda. Não oficial. Então, nós temos uma pré-reserva, digamos assim, um pré-lançamento, e já assinamos alguns contratos de reserva, que é muito importante para a gente já dar o passo, né, inicial. E aí, o lançamento de Jurerê, então a gente conta com lojas, estúdios, um dormitório e coberturas. Isso. Esse empreendimento vai ter 2 salas comerciais na parte do Pilotis. Vão ter, são 28 estúdios e são 22 apartamentos de 1 quarto e 2 coberturas de 2 quartos. É um empreendimento feito muito com a cara de Jurerê. Empreendimento, os estúdios não são estúdios pequenos, uma coisa que a gente cuidou muito para que não fosse um estúdio minúsculo, porque Jurerê também pede estúdio, mas pede um estúdio com um pouco mais tamanho, espaço maior. Apartamento de 1 quarto, também com espaço bom, não é pequeno. Um apartamento de 1 quarto com 46 metros quadrados é um tamanho bom. E a grande maioria deles com vaga de garagem. Então, eu acho que já é um sucesso e vai ser um sucesso de venda muito rápido. Eu tenho certeza. Queria que vocês falassem um pouquinho também de como vai ser construído, que é na modalidade SPE, né? Até para esclarecer um pouquinho dos detalhes de como é feita essa construção. E aí encerrar convidando todos a conhecer o Zenit, né? Que vai ser o nosso lançamento. É o bebezinho, é o mais novo, né? Então, a modalidade de SPE nós estamos construindo já há muitos anos. Desde 2010 foi o primeiro empreendimento que a gente fez na modalidade de SPE. A gente viu essa mudança no perfil dos investidores, dos compradores de imóveis para esse tipo de empreendimento, porque ele traz muita segurança na questão de investimento, ele não fica sujeito ao capital do construtor, né? Então não tem o problema do construtor quebrar, né? Nós da construtora somos contratados pela SPE
para cuidar da mão de obra e do material, emissão de boletos e cobrança, e tudo é gerido pela SPE. Então, para cada obra que se faz, tem um CNPJ, e esse CNPJ é uma SPE, e todos os compradores são sócios dessa SPE. Então, se tem algum sócio, por exemplo, que fique inadimplente, os outros sócios se cotizam para comprar aquela cota ou colocam à venda para algum outro investidor que queira entrar no mercado da sociedade. Então, isso facilita muito. Como eu te falei, nós já estamos fazendo isso desde 2010, faz 15 anos. Não temos problema de inadimplência nenhum, é zero inadimplência. E a grande vantagem é que o investidor compra o apartamento pelo preço e custo com o valor da administração apenas. Então, o lucro fica para quem investe. Eu acho que o grande segredo da modalidade é essa. A primeira, a transparência, porque eu vejo que, principalmente aquele comprador de primeira viagem, ele fica seguro de ver que tem ali os balancetes mensais, que ele vai participar da decisão ali às vezes, de qual piso vai ser usado, de qual acabamento, e realmente ele ter participação e a clareza de onde está indo o valor que ele está aportando, né? Eu acho que traz muita segurança. Isso. Eu tenho clientes, principalmente de fora, que eles não têm muito tempo para ficar fiscalizando uma obra. E aí os balancetes mensais vão trazendo essa tranquilidade. Não, tá acontecendo, muito transparente. Vídeos, fotos. Principalmente os meus clientes de fora se sentem seguros por isso. Então a modalidade realmente, para investidor, ela é a preferida. Tanto que tem clientes que eles já entram pensando, é uma SPE? Se é uma SPE, eu quero, senão não. Então, sempre perguntam dessa taxa de administração, quem que fica com a taxa, por que fica. E que é uma coisa que eu acho legal também de falar, porque as pessoas perguntam, e esses 15%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, vão para quem? Para quem está administrando a obra, né? Então, na verdade, assim, a modalidade mais procurada hoje em Florianópolis justamente por isso, pela credibilidade que ela pegou. Né? Nós somos muito transparentes com isso, a questão de conta, a questão de planilhas de pagamento. Esse 15%, ele é um pagamento que você paga para o administrador, que somos nós, para economizar dinheiro para a SPE. Porque nós construímos, tudo que nós compramos direto de fábrica. Então isso já vai diminuindo o valor do custo do metro quadrado da obra, então vai acabar sobrando dinheiro para a obra ter mais investimentos dentro da própria obra. Entende? Então, nós trabalhamos com o dinheiro dos outros. Então a gente tem que ter uma transparência muito grande para que crie uma credibilidade também. Isso. E isso é tão forte que numa reunião essa semana, eu vi te mencionando e me chamou muita atenção, que estava entregando um empreendimento com 100 mil no caixa. Então, foi tão bem administrado que sobrou dinheiro. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu ainda não tinha escutado de uma obra ser entregue com dinheiro sobrando no caixa. Então, duas coisas que a gente procura muito cuidar nas nossas obras. É o prazo de entrega e a sobra, o retorno do dinheiro, se consegue economizar durante a obra. Essa última obra que nós entregamos 30 dias antes do prazo e vai sobrar no caixa em torno de 100 mil reais. A gente não fechou bem a conta, porque ainda estamos pagando algumas coisas que foram compradas, mas a conta mais ou menos essa. Então isso é bom, porque sobra dinheiro para o condomínio fazer benfeitorias que eles têm o interesse de fazer. Que legal. Então eu queria primeiro pedir para vocês deixar um conselho para quem ainda não investiu na modalidade, quais os cuidados e os pontos que ele deve observar, e um convite para conhecer o Zenit. Então, a modalidade de SPE é uma modalidade muito segura, como o Márcio já falou, né? Como a gente está há bastante tempo no mercado, então a gente sabe direitinho como administrar, né? Se o cliente tiver alguma dúvida, a gente pode mostrar as obras que a gente já fez, que a gente já entregou nessa modalidade para conhecer acabamento, como que a gente faz. Então, e é bem transparente, como foi falado aqui, né? Os balancetes estão ali à disposição, né? Tudo que se compra é com nota fiscal, nada é com recibo, tudo é com nota, tudo direitinho para que tenha uma transparência e a segurança para quem está adquirindo as cotas na SPE.
basicamente, quem vai comprar pela primeira vez um SPE é pesquisar a empresa. É pesquisar a história. Pesquisar se ela já é experiente nisso, né? As obras já entregou. Exatamente, quantas obras já entregou, para que ela entre numa SPE segura, né? Porque pode haver outras que não são tão seguras, né? E, por fim, gostaria de convidar todos a conhecer o Zenit e deixar os criadores, né, falar um pouquinho e chamar vocês para conhecer o Zenit também. É isso aí. Então, assim, o Zenit, como eu falei, já é um produto, veio para consolidar a nossa marca. É em Jurerê agora. É em Jurerê. Que legal. Então, assim, é um produto muito bom, produto com metro quadrado excelente. Para investidor, hoje, na minha opinião, é o melhor investimento que tem hoje, porque Jurerê tem um apelo financeiro muito bom para retorno, né? E é aquela história que eu falei. Tu conversa com as pessoas de fora que querem comprar alguma coisa em Florianópolis, o primeiro lugar que eles pensam em comprar é Jurerê. Se ele vai ter dinheiro ou não, é outra coisa. Primeiro ele procura Jurerê. Ah, não vou ter condições de comprar Jurerê, vai para outra praia. Mas se ele tem condições de comprar e investir, ele vai investir em Jurerê, que é o digamos assim, o bairro mais divulgado fora de Florianópolis é Jurerê. Tem o apelo das festas, do financeiro, e tem o apelo da segurança também. Isso. Jurerê é muito conhecido fora de Santa Catarina, inclusive pela segurança, pela quantidade de câmeras que tem, pelo policiamento. Isso é uma coisa. Eu vou te falar que eu me sinto muito segura, eu me sinto numa cidade de interior, em Jurerê. Não, e o índice de criminalidade é muito pequeno em Jurerê. E agora com o engordamento da praia, ficou uma praia maravilhosa. Ficou lindo. Então, realmente melhorou muito. E esse investimento. Exatamente. E o terreno ali muito bem localizado, né? Fica as ruas menos aqui distância do mar. Ele deve dar uns 350 metros. Ou seja, não precisa de carro. Não vai dar. E outra, tá perto de tudo. A 150 metros tem um grande supermercado. Tem a menos de 150 metros tem a área gourmet de Jurerê, com sorveteria italiana, restaurantes, barzinhos, os melhores restaurantes estão próximos. Então, assim, café, é um local privilegiadíssimo. Estratégico para quem quer investir, principalmente para aquelas pessoas que vêm e vão querer alugar, que vão chegar de avião, não vão usar o carro. Isso. Então, está bem localizado. A pessoa vai ficar hospedada, vai até a praia, vai até cafés, restaurantes, supermercados, sem precisar de carro. Muito bem localizado, muito próximo tudo, né? Então, a gente convida para que você venha conhecer a tabela, ver as imagens, para como vai ficar o projeto, que é importante para você ter uma segurança para investir. E, mais uma vez ele diz, informe-se sempre sobre as empresas que estão lançando esse projeto, que é a Baceta e a CN Soulshare, para você saber com quem você está comprando o imóvel. Isso aí. Gente, agradecer a presença de vocês, da Marlene, do Semi, tá? Muito obrigada por esclarecer, muito obrigada pela presença de vocês e que seja mais um projeto vencedor, né? Com certeza vai ser. Com certeza vai ser. Parceria está consolidada. Certo, muito obrigada. Obrigada, tchau.